Carl Jung desvendou algo inquietante sobre a gênese dos narcisistas. Não é sobre os pais que desferem palmadas, nem os que vociferam insultos. É algo muito mais sutil, insidioso e devastador. Pais que, inconscientemente, assassinam a empatia inata de seus filhos e fazem isso com um fragmento de frase, repetida à exaustão. Você é fraco demais. Permita-me ilustrar o momento exato em que isso se manifesta. Imagine um garotinho, Mateus, com seus 4 anos, testemunhando outra criança em lágrimas na pracinha. Seu instinto primordial, aquela capacidade inata de sentir a dor alheia, o impulsiona a se aproximar. Ele oferece seu carrinho preferido, tenta acalmar. Ele vive a dor do outro como se fosse sua. Isso é a empatia em sua essência mais pura, mais autêntica, mais humana. E então surge a mãe de Mateus e profere essas palavras cruéis. Para de ser molenga, Mateus. Ele está fazendo drama para chamar a atenção. Você é muito fraco. Vem cá agora. Deixa de se preocupar com os outros e pensa em você. Naquele instante, algo morre dentro daquele pequeno ser. A empatia não se esvai por completo de imediato. Ela é ferida. E cada vez que o menino tenta, novamente, sentir o que o outro sente, a cada demonstração de afeto, a cada conexão com a dor alheia, ele ouve variações da mesma sentença. Você é fraco, você é bobo, você é muito sensível, precisa ser mais macho. E, gradualmente, a criança aprende que a empatia é um perigo, que se importar com os outros é sinônimo de fraqueza, que se conectar emocionalmente é tolice. E, então, ele cessa de sentir, não por vontade própria, mas porque foi treinado, condicionado, programado a crer que sua capacidade mais humana, mais bela, mais essencial é, na verdade, seu maior defeito. Jung chamava esse processo de amputação da função sentimento. Não é que a criança perde a habilidade de sentir, é que ela aprende a desligar, a reprimir, a sepultar tão fundo que, com o tempo, ela nem sequer recorda que um dia se importou com o próximo e, no lugar da empatia, germina algo frio, algo calculado, algo narcisista. Deixe-me narrar a história de Mateus. Ele tinha apenas 5 anos quando tudo começou. Era uma criança excepcionalmente empática. Ao deparar-se com alguém triste, ele interrompia tudo para prestar auxílio, compartilhava seus pertences, preocupava-se profundamente com os sentimentos alheios. Era, nas palavras de Jung, uma criança com a função sentimento altamente desenvolvida. E então, chegou o dia em que seu irmão caçula tombou e ralou o joelho. O pequeno irrompeu em prantos. Mateus correu para socorrê-lo, abraçou-o afetuosamente, tentou limpar o sangue. Chorava junto, sentindo a dor como se fosse sua. Isso é empatia genuína. Isso é conexão humana profunda. O pai de Mateus presenciou a cena e, em vez de admirar a beleza daquela compaixão, ele enxergou fraqueza, agarrou Mateus com rudeza e proferiu palavras que o marcariam para sempre. Homem não chora, você está parecendo uma menininha, seu irmão está bem. Para de fazer drama, você está sendo ridículo. Mateus estancou as lágrimas imediatamente. Mas não porque a dor havia cessado. Ele parou porque aprendeu que sentir era errado. E naquele instante iniciou-se um processo que Jung descreveu como a criação da persona fria, a máscara que esconde a humanidade. Mas a saga de Mateus não culmina aí, porque este foi apenas o primeiro revés.
O que molda o narcisista não é um episódio isolado, é a reiteração sistemática, a invalidação constante, a punição recorrente de cada tentativa da criança de manifestar empatia. 2 semanas depois, Mateus flagrou um colega de escola sendo excluído pelas outras crianças. O amigo estava visivelmente abalado, isolado, solitário. Mateus se aproximou para integrá-lo às brincadeiras e, ao chegar em casa e relatar o ocorrido à mãe, esperando, talvez, um reconhecimento, uma aprovação, ela disse: "Você não precisa se preocupar com todo mundo, Mateus. Esse menino deve ter aprontado alguma para merecer isso. Você precisa parar de ser tão inocente com os problemas dos outros." Mais uma vez, a mensagem ecoou, clara. Sua empatia é um problema. Sua capacidade de sentir pelos outros é algo que precisa ser corrigido. Você está errado em se importar. E Mateus, como qualquer criança, almejava agradar seus pais. Queria ser visto como forte, como bom, como certo. Então, ele começou a reprimir, começou a ignorar aquele impulso natural de se conectar com a dor alheia. Começou a erguer muros ao redor do coração. Jung elucidaria isso como a repressão da sombra empática. A criança não pode simplesmente extinguir a empatia. Ela é intrínseca à estrutura psíquica humana. Então, o que acontece? A empatia é empurrada para a sombra, para o inconsciente, para um recôndito onde ela existe, mas não pode ser acessada. E, em seu lugar, na consciência, floresce a persona do narcisista, alguém que não apenas não sente pelos outros, mas que vê a preocupação com o próximo como fraqueza, como tolice, como algo a ser desprezado. Aos 7 anos, Mateus já estava completamente metamorfoseado. Ao testemunhar o sofrimento alheio, ele não sentia nada. Ou melhor, ele sentia algo profundamente enterrado que ele aprendeu a ignorar tão bem que parecia não existir. E seus pais? Eles se orgulhavam, exclamavam: "Finalmente ele virou homem. Finalmente deixou de ser tão sensível. Finalmente endureceu." Mas o que eles denominavam endurecer, Jung chamaria de fragmentação do self. O self verdadeiro de Mateus, aquela criança naturalmente empática, foi sepultado e, em seu lugar, irrompeu um falso self, uma persona, uma máscara de frieza que Mateus passaria o resto da vida confundindo com sua verdadeira identidade. E há mais uma camada nisso que a maioria das pessoas não percebe. Porque não é apenas que Mateus parou de sentir pelos outros. É que ele desenvolveu desprezo ativo por qualquer manifestação de empatia. Ao flagrar outras pessoas sendo empáticas, ele as ridicularizava. Ao ver alguém se importando com o próximo, ele pensava: que fraco, que bobo, que patético. Jung denominaria isso de projeção da sombra. Mateus não suportava ver nos outros aquilo que ele foi compelido a eliminar em si mesmo. Então, ele atacava, ele desprezava. Ele destruía qualquer vestígio de empatia ao seu redor, porque era insuportável confrontar aquilo que ele perdeu. Aos 15 anos, Mateus era aquilo que a sociedade rotula de narcisista. Ele não se importava com ninguém. Ele usava as pessoas como objetos para seus próprios fins. Ele não sentia remorso. Ele não sentia culpa. Ele não sentia conexão. E, se você o indagasse sobre empatia, ele replicaria exatamente as palavras que seu pai disse: empatia é para fracassados. Pessoas de sucesso não perdem tempo se preocupando com os sentimentos dos outros. Mas Jung conhecia a verdade. Mateus não era naturalmente frio. Ele foi treinado para ser frio. Ele não nasceu narcisista. Ele foi
criado narcisista, através da invalidação sistemática, da punição constante, do ataque reiterado à sua capacidade mais humana, a capacidade de sentir pelos outros. E aqui está a parte mais trágica. Os pais de Mateus achavam que estavam ajudando. Eles realmente acreditavam que estavam preparando o filho para o mundo real, para a competição, para o sucesso. Eles achavam que empatia era luxo, que preocupação com os outros era distração, que sensibilidade era fraqueza a ser eliminada. E é exatamente isso que torna essa forma de criação de narcisistas tão insidiosa, porque não é feita com malícia, é feita com a crença genuína de que estão protegendo a criança, estão tornando a criança forte, estão preparando a criança para vencer. Mas o que eles estão realmente fazendo? Eles estão matando a humanidade da criança. Eles estão criando um adulto que terá relacionamentos vazios, que sentirá um vazio crônico, que nunca experimentará conexão verdadeira. Porque conexão verdadeira exige exatamente aquilo que foi arrancado dele. A capacidade de sentir pelos outros, essa amputação da função sentimento, sobre a qual Carl Jung tanto refletiu. Mateus hoje tem 32 anos. Ele é bem-sucedido em termos materiais. Ele tem dinheiro, ele tem status, ele tem poder e ele está profundamente, insuportavelmente, cronicamente vazio. Porque você pode ter tudo no mundo, mas sem a capacidade de se conectar verdadeiramente com outro ser humano, sem a capacidade de sentir empatia, de compartilhar emoções profundas, você está fundamentalmente sozinho. E tem momentos, raros momentos, onde aquela criança empática de 5 anos tenta emergir. Momentos onde Mateus vê alguém sofrendo e sente algo se mexer lá no fundo. Mas imediatamente vêm as vozes do seu velho, da mãe, agora completamente internalizadas. Vozes dizendo: para de ser molenga. Você é bobo. Você está sendo ridículo. E Mateus empurra aquele sentimento de volta para a sombra, para aquele lugar escuro dentro de si. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, exige integrar a sombra. Para Mateus, isso significa reconhecer, trazer de volta a consciência, aquela parte dele que foi reprimida, aquela criança empática que ainda existe, enterrada, esperando como uma semente sob o gelo. Mas a integração da sombra não é fácil, especialmente quando a sombra contém aspectos que foram violentamente rejeitados pelos pais, porque integrar significa confrontar a mensagem parental, significa dizer: eles estavam errados. Empatia não é fraqueza, sentir pelos outros não é bobagem, se conectar emocionalmente não é ridículo, é essencial, é humano. E essa confrontação com o complexo parental é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer, porque significa reconhecer que aqueles que deveriam ter protegido sua humanidade foram exatamente aqueles que a destruíram. Aqueles que, no afã de proteger, acabaram por construir muros. Deixa eu te mostrar outro caso. Uma menina chamada Camila. Ela tinha 6 anos quando levou para casa um gatinho de rua que estava machucado. Ela o encontrou na rua. Viu que ele estava com fome e com dor. E seu coração simplesmente se abriu. Ela queria cuidar, queria ajudar. Queria aliviar o sofrimento daquele pequeno ser, um reflexo da sua própria vulnerabilidade. A mãe dela olhou para o gatinho e depois para Camila com uma expressão de desgosto e disse: você não pode ficar se envolvendo com todo bicho de rua. Ele deve estar cheio de doenças. Isso é nojento. Você vai jogar ele de volta na rua agora. E pare de chorar. Você está sendo dramática. Camila tentou argumentar,
Tentou explicar que o gatinho estava sofrendo, mas a mãe foi clara: eu não quero ouvir sobre isso. Você está sendo ridícula. Joga ele fora e pronto. Naquele momento, Camila aprendeu algo devastador. Ela aprendeu que seus sentimentos de compaixão eram inconvenientes, que sua capacidade de perceber sofrimento e querer aliviá-lo era um problema, que cuidar de outro ser vivo era algo de que se envergonhar, uma brecha na sua persona. E assim como Mateus, Camila começou a reprimir, começou a desligar aquela parte dela que sentia pelos outros, e aos 28 anos, Camila é uma pessoa fria, calculista, incapaz de se conectar profundamente com qualquer ser vivo. Ela usa pessoas, ela descarta relacionamentos, ela não sente remorso. E se você perguntasse por quê, ela não saberia explicar. Porque tudo isso aconteceu em um nível pré-verbal, pré-racional, no lugar profundo onde a psique se forma, onde a sombra se instala. Carl Jung diria que Camila desenvolveu o que ele chamava de ânima fria. A parte feminina da psique, que deveria ser calorosa, nutritiva, empática, foi congelada, transformada em pedra, e no lugar dela cresceu uma persona dura, impenetrável, narcisista, um muro de gelo. E se você olhar de perto, vai ver que tanto Mateus quanto Camila têm algo em comum. Ambos foram crianças extraordinariamente empáticas. Ambos tinham uma capacidade natural, inata, profunda de sentir pelos outros. E ambos tiveram essa capacidade sistematicamente atacada, ridicularizada, punida, até que eles aprenderam a reprimi-la completamente, até que a empatia se tornasse um fantasma. Isso é crucial entender. Narcisistas não nascem narcisistas. Eles nascem com a mesma capacidade de empatia que qualquer outra criança. Mas eles são treinados a desligar essa capacidade. Eles são condicionados a ver empatia como fraqueza. Eles são punidos por demonstrar preocupação com os outros. E os pais que fazem isso raramente percebem o que estão fazendo. Eles geralmente vêm de famílias onde empatia também foi reprimida, onde demonstrar preocupação pelos outros também era visto como fraqueza. É um ciclo geracional, um complexo familiar que passa de geração em geração, como uma sombra que se projeta. O pai de Mateus aprendeu com seu próprio pai que homens não sentem, não se importam, não demonstram empatia. E sem questionar, sem consciência, ele passou a mesma mensagem para Mateus. A mãe de Camila aprendeu com sua própria mãe que cuidar de outros é inconveniente, é peso, é algo de que se arrepender. E automaticamente, inconscientemente, ela transmitiu isso para Camila. Carl Jung chamava isso de herança psíquica inconsciente. Não é genético, é aprendido. Mas é tão profundo, tão automático, tão invisível, que parece ser parte da natureza da pessoa, parte do seu arquétipo. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A criação de um narcisista não requer abuso óbvio, não requer violência física, não requer negligência extrema. Pode acontecer em famílias que parecem completamente normais, em famílias onde os pais amam os filhos, provêem tudo materialmente, nunca levantam a voz, mas onde há uma invalidação constante, sutil, repetida da empatia natural da criança. Um olhar de desaprovação quando a criança demonstra preocupação com os outros. Um comentário casual sobre não ser tão sensível. Uma mensagem implícita de que se importar é fraqueza. A construção de muros. E se isso tocou algo em você? Se você reconheceu padrões da sua própria infância,
Se você viu em algum momento sua própria capacidade de sentir pelos outros sendo sistematicamente atacada, o Super Thanks ali embaixo não é apenas um apoio ao canal, é você dizendo: essa verdade psicológica profunda, essa compreensão sobre como o narcisismo se forma, precisa ser conhecida. Porque cada pessoa que entende esse mecanismo é uma pessoa que pode interromper o ciclo, que pode criar filhos sem destruir sua humanidade, que pode preservar a empatia em vez de assassiná-la, e assim iluminar a própria sombra. Quando você clica naquele coraçãozinho dourado, você está se juntando a uma missão muito maior. A missão de trazer à tona os padrões inconscientes, aqueles que destroem a capacidade humana mais fundamental, a capacidade de sentir com e pelos outros. Isso, meus amigos, não é tarefa fácil. Exige coragem, exige a disposição de encarar verdades que nos deixam desconfortáveis. Exige reconhecer que talvez seus próprios pais fizeram isso com você, ou que talvez você esteja fazendo isso com seus filhos. Mas é exatamente essa consciência, essa vontade de encarar a sombra familiar, que torna a cura possível, que torna possível a integração, que torna possível recuperar aquilo que foi perdido, que foi amputado. Mateus, aos 32 anos, finalmente buscou terapia. Não porque ele estava louco para se conectar com as pessoas, mas porque o vazio, aquele vazio, estava se tornando insuportável. E em uma das primeiras sessões, o terapeuta, um cara com uma boa formação junguiana, fez uma pergunta simples. Mateus, quando foi a última vez que você chorou por alguém além de você mesmo? Mateus não conseguia se lembrar. E então o terapeuta mandou outra. Quando foi a primeira vez que você aprendeu que chorar pelos outros era errado? E de repente, como um raio, a memória voltou. Mateus, com 5 anos, agarrado ao irmãozinho que tinha se machucado, chorando junto, sendo arrastado com força e humilhado pelo seu velho. Para de ser molenga. Homem não chora. E pela primeira vez em 27 anos, Mateus sentiu algo. Uma dor profunda, uma raiva antiga, uma tristeza imensa por tudo que foi perdido. E ele chorou, não pelas conquistas, não pelo status, não pelo sucesso material, mas pela criança empática que ele foi um dia e que foi assassinada, aniquilada, para criar a máscara narcisista que ele se tornou. Esse é o primeiro passo da integração, reconhecer a perda, sentir a dor daquilo que nos foi tirado, lamentar a criança que poderíamos ter sido, e então, aos poucos, com muito trabalho, muito sofrimento, muita coragem, começar a trazer de volta aquilo que foi reprimido, amputado. Mateus aprendeu a sentir de novo, não da noite para o dia. Não foi fácil, mas gradualmente. Ele aprendeu a não debochar quando via alguém demonstrando empatia. Ele aprendeu a não atacar quando via preocupação genuína com os outros. Ele aprendeu, bem lentamente, a reconhecer aquele impulso dentro de si, aquele movimento sutil em direção à conexão, e em vez de reprimi-lo imediatamente, permitir que ele existisse. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em décadas, Mateus começou a se sentir vivo. Não mais aquele vazio crônico, não mais aquela sensação de estar fundamentalmente desconectado, mas uma sensação crescente de pertencimento, de conexão, de humanidade compartilhada. Jung diria que Mateus estava começando a individuação, o processo de se tornar inteiro, de integrar as partes fragmentadas, de trazer a sombra empática de volta à consciência e permitir que ela coexistisse com a persona que foi criada para protegê-lo. E o mais interessante de tudo, os relacionamentos de Mateus começaram a mudar.
Não porque ele estava tentando manipular melhor, mas porque pela primeira vez ele estava genuinamente presente. Ele conseguia ouvir sem ficar calculando como usar a informação. Ele conseguia ver o sofrimento sem imediatamente desprezar. Ele conseguia, aos poucos, se conectar. Emily também começou a terapia. Por razões bem diferentes. Ela tinha acabado de terminar seu 5º relacionamento em 6 anos, e todos terminaram da mesma forma. A pessoa dizendo que ela era fria, que ela não se importava, que era impossível se conectar emocionalmente com ela, e o terapeuta de Emily fez uma pergunta parecida. Emily, você se lembra de quando parou de se importar com os outros? E Emily imediatamente lembrou do gatinho. Ela lembrou de como seu coração se abriu ao ver aquele pequeno ser sofrendo, e lembrou da vergonha que sentiu quando a mãe a fez jogar o gatinho de volta na rua. A mensagem foi clara. Cuidar dos outros é nojento, é inconveniente, é ridículo. E Emily chorou. Não só pelo gatinho, mas pela menina de 6 anos que aprendeu naquele dia que sua compaixão era algo de que se envergonhar. A recuperação de Emily foi longa, muito longa. Porque ela não estava apenas trazendo de volta a empatia, ela estava confrontando décadas de condicionamento. Décadas da voz da mãe internalizada dizendo: você está sendo dramática, para de se envolver com os problemas dos outros. Isso é ridículo. Mas ela persistiu, e aos poucos, aquela parte dela que foi congelada começou a derreter. E sabe qual foi o sinal de que algo estava mudando? Emily adotou um cachorro, e quando o cachorro ficou doente, em vez de simplesmente levá-lo ao veterinário como uma tarefa, uma obrigação a ser cumprida, ela sentiu preocupação genuína. Ela sentiu medo de perder. Ela sentiu conexão, e isso não era fraqueza, isso era a humanidade retornando. Deixa eu te mostrar mais algumas formas em que pais destroem a empatia sem perceber, porque nem sempre é tão direto quanto dizer você é fraco. Às vezes é muito mais sutil, muito mais invisível. Tem a invalidação por comparação. Um menino de 8 anos vê um colega da escola sendo zoado, sofrendo bullying, e fica genuinamente perturbado com isso. Ele chega em casa e conta para a mãe, esperando que ela o ajude a entender seus sentimentos, que ela valide sua preocupação. E a mãe diz: ah, meu filho, na minha época era muito pior. As crianças de hoje são muito sensíveis, ele vai superar. O que a criança ouve não é sobre o colega, é sobre ela mesma. Ela ouve: seus sentimentos não são válidos. O que você sente não é importante, você está exagerando. E tem a invalidação por distração. Uma menina de 7 anos vê um cachorro machucado na rua e quer ajudar. Ela implora para os pais pararem o carro. E os pais dizem: olha ali, um carrinho de açaí, quer um açaí? Esquece o cachorro e vamos tomar um açaí bem gostoso. Parece inofensivo, parece até gentil, mas a mensagem é clara. Seu impulso de ajudar, sua preocupação com o sofrimento alheio, é algo a ser distraído, desviado, esquecido. E no lugar da empatia, oferece-se prazer individual, açaí, algo só para você. Esqueça o resto. E tem, talvez, a forma mais devastadora de todas: a invalidação por ridicularização disfarçada de brincadeira. Um menino de 9 anos chora ao ver um filme onde um cachorro morre e o pai ri e diz: olha só, chorando por um cachorro de mentira. Você é muito engraçado. Espera até eu contar para seus amigos. A humilhação pública. O medo de ser ridicularizado. A criança aprende que expressar empatia não apenas não é validado, mas é motivo de vergonha.
E vergonha é uma das emoções mais poderosas para moldar o comportamento. Uma criança fará qualquer coisa para evitar sentir vergonha novamente. Jung diria que essas experiências criam o que ele chamava de complexo de vergonha, ligado à função sentimento. Toda vez que a criança sente o impulso empático, imediatamente junto vem a vergonha. E aos poucos, o impulso simplesmente para de vir. É a amputação da função sentimento em pleno vapor. Ou melhor, ela é reprimida tão rapidamente, tão automaticamente, que parece nunca ter existido. Vou te contar sobre outro caso. Um menino chamado Lucas. Lucas tinha 10 anos e sua professora favorita ficou doente. Ele ficou genuinamente preocupado. Fez um desenho para ela. Escreveu uma cartinha dizendo que esperava que ela melhorasse logo. Levou para casa para mostrar para a mãe. Antes de dar para a professora, a mãe olhou para o desenho e disse: "Você não tem nada melhor para fazer? Isso não vai fazer diferença nenhuma. Ela nem vai lembrar quem você é. Para de perder tempo com essas bobagens e vai estudar." Lucas nunca deu o desenho para a professora. E mais que isso, ele aprendeu algo fundamental. Preocupar-se com os outros é perda de tempo. É bobagem. É algo que te distrai de coisas realmente importantes, como estudar, ter sucesso, se destacar. E aqui está a conexão com o narcisismo. Porque narcisismo não é apenas falta de empatia, é a substituição da empatia por foco exclusivo em si mesmo, em seu próprio sucesso, em sua própria imagem, em seu próprio poder. E essa substituição geralmente começa com mensagens parentais, exatamente como essa: "Para de se preocupar com os outros e cuide de você." Lucas, aos 25 anos, é o que chamam de narcisista bem-sucedido. Ele é ambicioso, ele é focado, ele pisará em qualquer um para conseguir o que quer. E se você perguntar sobre empatia, ele dirá exatamente as palavras que sua mãe disse. Isso é perda de tempo. Pessoas bem-sucedidas não ficam preocupadas com os sentimentos dos outros. Mas Jung sabia que essa persona de sucesso a qualquer custo é uma defesa. É uma armadura construída sobre uma ferida. A ferida da criança de 10 anos, cujo impulso genuíno de se importar foi ridicularizado, invalidado, destruído. E tem outro mecanismo que precisa ser entendido. É o que Jung chamaria de imitação do complexo parental. Porque crianças não apenas aprendem com o que os pais dizem, elas aprendem com o que os pais fazem. Elas observam, elas internalizam, elas imitam. Se uma criança cresce vendo a mãe ser completamente indiferente ao sofrimento dos outros, ela aprende que isso é normal. Se ela vê o pai ridicularizar pessoas que demonstram empatia, ela aprende que empatia é algo a ser desprezado. Se ela vê os pais usando pessoas como objetos, ela aprende que é assim que relacionamentos funcionam. Tem uma menina chamada Ana. Ela tinha 12 anos quando percebeu algo perturbador. Ela estava vendo sua mãe falar ao telefone com uma amiga que estava claramente em crise, chorando, desesperada. E a mãe, com uma expressão de total tédio no rosto, fazia sons de simpatia, mas assim que desligou o telefone, disse para Ana: "Ela é tão dramática, sempre com problemas. Que cansativo." E Ana viu algo naquele momento. Viu que sua mãe era capaz de fingir empatia perfeitamente, fazer todos os sons certos, dizer todas as palavras certas. Mas por dentro havia desprezo total, havia frieza, havia uso. A amiga era útil para certos propósitos. Então a mãe mantinha o relacionamento, mas não havia conexão genuína, não havia preocupação real. E Ana, sem perceber, internalizou esse padrão.
Ela aprendeu que empatia é algo que você performa, não que você sente. Algo que você usa para manipular, não para conectar. E aos 20 anos, Ana é o que Jung chamaria de narcisista encoberto. Ela parece empática, ela sabe exatamente o que dizer. Mas por dentro, há vazio, há frieza, há cálculo. E o mais trágico, Ana nem sabe que há algo errado, porque para ela isso é normal. Isso é como relacionamentos funcionam. Você finge se importar para conseguir o que quer. Você imita empatia para ser visto como boa pessoa. Mas sentir genuinamente, conectar verdadeiramente, isso nunca foi parte da equação. Jung diria que Ana desenvolveu uma persona empática sem substância. A máscara perfeita. E por trás da máscara, um self fragmentado que nunca desenvolveu a capacidade real de sentir com e pelos outros. Agora vou te dar um protocolo de cura, porque se você reconheceu sua própria história em algum desses casos, se você percebeu que sua capacidade de empatia foi sistematicamente destruída, há esperança, a possibilidade de recuperação. Mas não é fácil e não é rápido. Primeiro passo, reconhecer a ferida, não intelectualmente, somaticamente. Isso significa sentir no corpo. Significa voltar àqueles momentos da infância onde sua empatia foi atacada e permitir que a dor emerja, permitir que a raiva emerja, permitir que a tristeza por tudo que foi perdido seja sentida completamente. Mateus fez isso em terapia. Ele voltou àquele momento de 5 anos, abraçando o irmão machucado, sendo arrancado pelo pai, seu velho. E em vez de reprimir a emoção como fez por 27 anos, ele permitiu que viesse a dor, a vergonha, a confusão daquela criança que não entendia porque se importar era errado. Segundo passo, questionar as mensagens parentais. Não apenas aceitar que empatia é fraqueza porque seus pais disseram, mas questionar ativamente. É verdade que se importar com os outros é bobagem? É verdade que sentir pelos outros é perda de tempo? É verdade que conexão emocional é ridículo? E quando você questiona honestamente, a resposta é não, nada disso é verdade. São mensagens distorcidas, transmitidas por pais que também foram feridos, que também tiveram sua empatia destruída e automaticamente passaram adiante o mesmo padrão. Terceiro passo: permitir pequenas experiências de empatia, não grandes gestos, pequenos momentos. Mateus começou com algo simples, quando via alguém tropeçar na rua. Em vez de imediatamente ridicularizar como seu padrão automático mandava, ele permitia um microsegundo de preocupação. Apenas isso. Está tudo bem? E ao longo de meses, esses microsegundos foram aumentando, viraram segundos, viraram minutos, viraram a capacidade de estar presente com a dor de outra pessoa, sem imediatamente precisar destruir, ridicularizar ou se afastar. Quarto passo: encontrar modelos saudáveis. Jung dizia que complexos parentais podem ser confrontados através da exposição a arquétipos mais saudáveis. Isso significa encontrar pessoas, talvez terapeutas, talvez mentores, talvez amigos, que demonstram empatia genuína sem vergonha, e permitir que essa nova possibilidade seja internalizada. Sofia fez isso. Ela encontrou um grupo de apoio onde pessoas falavam abertamente sobre suas emoções, onde demonstrar preocupação pelos outros não apenas era aceito, mas era celebrado. E pela primeira vez na vida, ela viu que era possível ser empático e forte, que se importar não é fraqueza. Quinto passo: quebrar o ciclo geracional. Se você tem filhos,
Observar ativamente suas próprias reações. Quando seu filho demonstra empatia, você valida ou invalida. E se você percebe que está automaticamente invalidando, pausar, respirar e escolher diferente. Porque seu filho não precisa carregar suas feridas. Seu filho não precisa ter sua empatia destruída, porque a sua foi. Você pode interromper esse padrão, aqui, agora, nesta geração. E isso exige uma coragem tremenda. Exige confrontar a sua própria sombra. Aquela sombra que, segundo Jung, todos nós carregamos. Exige admitir que, talvez, seus pais estivessem errados. Exige aceitar que você foi ferido, de formas que talvez eles nunca reconhecerão. E exige escolher, apesar de tudo isso, fazer diferente. Completamente diferente. Jung diria que esse é o trabalho da individuação. Não é apenas descobrir quem você é, mas descobrir quem você pode escolher ser. Apesar da programação, apesar das feridas, apesar da história, apesar do inconsciente coletivo que tenta nos arrastar de volta para velhos padrões, Mateus hoje, aos 35 anos, 3 anos depois de iniciar a terapia, é uma pessoa diferente. Não porque ele finge empatia, mas porque ele recuperou algo que foi tirado dele. Ele sente novamente, não de forma ingênua, não como aquela criança de 5 anos, mas de forma madura, consciente, escolhida. Ele ainda ouve as vozes do seu velho às vezes. Para de ser molenga. Você é bobo. Mas agora ele reconhece que são apenas vozes, não verdades, e ele escolhe, ativamente, não obedecê-las. Ele resiste. Sofia, aos 32 anos, 4 anos depois de começar seu trabalho terapêutico, está em um relacionamento saudável pela primeira vez na vida. E quando seu parceiro está em dor, ela não foge, ela não ridiculariza, ela não se distrai, ela fica presente, ela sente com ele. E isso, diz ela, é a experiência mais humana, mais bonita, mais profunda que ela já teve. Uma conexão real, sem os muros da persona que ela construiu para se proteger. Lucas ainda está no início da jornada. Ele acabou de reconhecer que há algo errado, que vazio não é sucesso, que poder não é conexão, que ter tudo e não poder compartilhar com ninguém é uma prisão. Ele começou terapia e está, aos 27 anos, finalmente confrontando aquele menino de 10 anos cujo desenho nunca foi dado, cujo impulso de se importar foi chamado de bobagem, aquela amputação da função sentimento que o marcou tão profundamente. E Ana ainda não começou. Ela ainda está na ilusão de que tudo está bem, que sua performance de empatia é suficiente, que relacionamentos são jogos a serem vencidos, não conexões a serem vividas. Mas talvez um dia, quando o vazio ficar insuportável, quando a frieza se tornar prisão em vez de proteção, ela também buscará ajuda. Ela também confrontará a ferida. Ela também começará a jornada de volta para a sua humanidade, para a luz. A verdade que Carl Jung tentou nos ensinar, com sua visão profunda da psique humana, é que somos todos feridos, somos todos fragmentados, somos todos carregando sombras que não escolhemos, mas temos a capacidade, através de tremenda coragem e trabalho profundo, de nos tornar inteiros novamente, de integrar o que foi separado, de recuperar o que foi perdido. Como um vaso rachado que pode ser restaurado e se tornar ainda mais belo. E a empatia, essa capacidade fundamental de sentir com e pelos outros, não está morta, está reprimida, está escondida, está esperando na sombra para ser reconhecida, validada, trazida de volta à luz,
para o centro da nossa consciência. Agora, se você está ouvindo isso e reconhecendo padrões na sua própria vida, talvez seja a hora de fazer as perguntas difíceis. Quando você parou de sentir pelos outros, que mensagem você recebeu sobre empatia? Quem te ensinou que se importar era fraqueza? Que demonstrar vulnerabilidade era algo a ser evitado a todo custo? E se você tem filhos, talvez seja a hora de observar suas próprias reações. Quando seu filho demonstra preocupação com os outros, você valida ou invalida? Quando seu filho chora pela dor alheia, você acolhe ou ridiculariza? Quando seu filho quer ajudar alguém em sofrimento, você incentiva ou desencoraja? Porque cada uma dessas pequenas interações está moldando a psique daquela criança, está determinando se ela vai se tornar um adulto capaz de conexão profunda ou um adulto narcisista, vazio, fundamentalmente sozinho, construindo muros de gelo ao redor do seu coração. E agora, eu quero saber de você. Qual foi o momento da sua infância em que você aprendeu que empatia era perigosa? Deixa nos comentários. Porque quando você compartilha sua história, você ajuda outras pessoas a reconhecerem a delas. E esse reconhecimento é o primeiro passo para a cura, para a reconstrução da sua verdadeira essência.